Olá pessoal, Gaza na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês as empresas de shopping que eu havia comentado lá na última live semanal que trataria desse assunto. E também englobando aí a nossa trajetória de falar de vários setores, de várias empresas e tudo mais. Bom, dentro aqui desse vídeo, pessoal, que eu acredito que vai ficar bem longo porque tem muita coisa a ser falada aqui, eu vou englobar praticamente dois temas. O começo do vídeo vai ser a relação dos shoppings com os fundos imobiliários e etc. E a segunda parte eu vou fazer a relação aí entre os shoppings que temos, que é o Allos, o Multiplan e o Iguatemi. E vou me aprofundar no Allos, que é o que eu acredito que é o mais interessante aí nos preços atuais, no cenário atual e tudo mais. Lembrando que tudo que é dito aqui reflete unicamente a minha opinião, não se caracterizando recomendação de compra ou venda ou manutenção de valores imobiliários, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a relação shoppings contra fundos imobiliários. Vou deixar passando aqui para vocês as imagens. É, eu deveria investir em shoppings ou fundos imobiliários? E por quê? Bom, primeira coisa, que fundo imobiliário nem sempre é de shopping, tá, pessoal? Ele pode ser de escritório, de logística, né? E tem toda aí. É um outro universo, né? A gama fundos imobiliários é uma coisa assim também extremamente complexa aí a ser tratada como alguma tese de investimento. Mas vamos fazer a relação dos fundos imobiliários de shoppings com os shoppings. Bom, eu quero dividir aqui em dois aspectos, primeiramente, a questão de preço. Fundos imobiliários geralmente são cotados ali em torno de uma vez o valor patrimonial, né? O que vai movimentar o valor da cota aí de alta ou de baixa do valor dos fundos imobiliários? É a questão da Selic, né? Como a Selic está alta, a renda fixa está rendendo praticamente 1% ao mês, os fundos não ficam tão interessantes. Por outro lado, como a gente viu aí o corte de meio ponto percentual da Selic já no mês passado, os fundos imobiliários tiveram uma valorização forte aí nesse mês, né? Vou até abrir o iFix aqui para vocês. O índice de fundos imobiliários, ó, praticamente puxou junto com a bolsa de março para frente, quando veio aí o rumor de corte da Selic, ele já começou a disparar para cima também. Então, primeiro aspecto aí é preço, tá? Ah, o shopping está barato ou o fundo imobiliário está barato? Isso também está relacionado ao momento, né? Principalmente em relação à Selic. E o segundo aspecto dessa opção seria o perfil de investidor. Por exemplo, estou engatinhando aqui no perfil, vou começar a investir pela primeira vez, pretendo montar uma carteira de dividendos a longo prazo. Eu iniciaria por fundos imobiliários. Por quê? Primeiro, considerando o preço, tá, pessoal, que eu acabei de falar. E segundo lugar, é a questão dos dividendos mensais, né? Empresas de shoppings não pagam dividendos mensais. Então, no início ali, para montar uma carteira, é interessante, porque você vai ter poder de fazer aporte mensal em ações. E nesse ponto eu me assemelho ao Barsi. Eu tenho mais interesse em ter ações do que fundos imobiliários. Só que no início, aonde você precisa ali aportar mensalmente e tudo mais, os fundos imobiliários te ajudam muito. Então, resumidamente é isso, pessoal. Se o fundo imobiliário está barato, dependendo do momento, dependendo da situação, abaixo do valor patrimonial ali, e a questão do perfil. Então, depois desse filtro que você tem que fazer aí dentro da sua carreira de investidor, eu vou aqui entrar na área das empresas de shopping, tá? Porque dentro dos fundos imobiliários teria que ser um outro vídeo relacionado a isso. Então vamos lá. O que temos na bolsa hoje? Temos a Alus, que a Alus, pessoal, era a Also Allianz, né? E ela fez a aquisição do BR Malls aí, praticamente iniciou o processo de M&A aí, da fusão, da aquisição da BR Malls, no dia 6 de janeiro desse ano. Então, né, tem um potencial aí de melhorar os resultados, tendo em vista o custo que ela teve para fazer a aquisição
e tudo mais. Em segundo lugar, temos a Multiplan, que já é uma empresa consolidada, já praticamente distribui mais dividendos, porque ela já está, vamos dizer assim, uma empresa madura, tá, pessoal? Então ela tem ali mais ou menos uma estabilidade de receita e tudo mais, né? Já é uma empresa madura. E por fim temos o Iguatemi, que já deu um perfil assim, né? Tem as marcas mais caras e tudo mais, tendo em vista aí um público-alvo a classe A mesmo. Então, para fazer essa divisão aqui primeiro do porquê eu escolhi a Alus, eu vou passar só sobre alguns aspectos aí básicos de análise fundamentalista, né? Primeiro, vamos em questão de valor patrimonial, porque englobando o que eu acabei de comentar no início do vídeo, a questão relação de uma vez o valor patrimonial fazendo a relação com fundos imobiliários se engloba aqui nesse cenário. Então, vamos lá, o Iguatemi está 1 vezes 54 o valor patrimonial. Lembrando que ele é menor, tá, pessoal? Se a gente vir aqui na apresentação de resultados dele, ele teve um lucro aí ajustado no segundo TRI de 85 milhões. Perto dos outros, que são monstros, é bem pequeno. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu descartaria o Iguatemi, além de ser pequeno, ele está concentrado mais aqui na região sudeste. Tá? Ele tem essa questão. Então eu já vou cortar o Iguatemi daqui que a gente já descartou esse ativo. Ele está uma vez e meio o valor patrimonial e é pequeno. Né? Não acredito que ele vai ter um upside. Em questão de gráfico, ele mudou de nome, tá, pessoal? Então o gráfico lá de trás foi cortado aqui, a gente não tem muito histórico aí. Considerando o semanal, tá feio aqui, perdeu a média e pode descer ali e voltar na faixa de R$ 18. Aí uma quedinha de 12% aproximadamente. Então vamos lá, sobrando aí, depois de descartar o Iguatemi, a gente tem o Multiplan e o Alus, que aí eles têm uma certa semelhança. Mais ou menos eles têm o mesmo tamanho, eles têm uma receita parecida, uma geração de caixa operacional parecida, tá? Mas o que difere aqui para mim? Duas coisas. Primeiro, o Multiplan ele está 2,34 vezes o valor patrimonial. Então, nisso daqui, para mim, já está caro, entendeu? Fala assim, vou comprar um Multiplan. Não, eu prefiro pagar 1,2 num fundo imobiliário do que 2,34 num shopping. Lembrando que ele já é um shopping, ele tem uma estrutura madura. Então, ele não tem muito potencial de crescimento, entendeu? Por outro lado, justamente por isso que eu acabei de apresentar para vocês, ele já paga mais dividendo, tem um programa de recompra ativo, né, tudo mais. Tem uma capacidade de lucro líquido aí, ó, de 247 milhões. É interessante. Só que, na minha visão, está caro. E para acabar de completar o porquê não investir nele, ele também está, vamos dizer assim, dependente aqui do Sudeste. Tudo bem que se a gente for parar para analisar dentro do mapa do Brasil, onde tem mais poder de compra, realmente é São Paulo, Minas Gerais, Paraná, aqui na região sul, né? Lá para cima não tem tanto poder de compra. Só que por outro lado, as capitais têm um fluxo bem bacana, né? Então beleza, vamos descartar aqui o Multiplan. Já passando assim uma análise fundamentalista bem barata, bem rasa. Por outro lado, aqui ó, no gráfico dele, ele praticamente recuperou a queda da pandemia, né? Porque se a gente for ver aí qual foi o período mais catastrófico para empresas de shopping, foi a pandemia. Então, se a gente pegar lá fevereiro de 2020, logo pré-Covid até agora, ele teve uma quedinha aí só de 20%. Então, além de estar caro, já recuperou a alta do Covid. Então, para mim, não faz sentido. E agora, eu quero aprofundar aqui no Alus, que é o que eu acho mais interessante, né? Os dois aí já foi descartado, já fizemos a relação com os fundos imobiliários, agora vamos entrar aqui na cereja do bolo. Bom, pessoal, primeira coisa, apresentação de resultados. 643 milhões de receita líquida e 273 aí, vamos dizer, de fluxo operacional. Eles estão
gastando um pouco ainda aí com a questão da aquisição do BR Malls, mas o resultado já está começando a ser entregue. Eles tentaram fazer uma aquisição que não machucasse nenhum dos aspectos, nem o crescimento, nem o endividamento e nem a remuneração pós-acionista. Eu acredito que foi uma estratégia muito bem feita. E outra coisa muito importante sobre ela, por que eu já tenho esse interesse e eu conheço essa empresa aí há muito tempo, porque na pandemia era a única empresa de shopping que tinha caixa, assim, que tinha uma dívida pequena. Então, com a pandemia que foi aqui, olha, caiu, o papel caiu de 51 para 20, 60%. Ela aproveitou para sair comprando os outros, tanto que agora aí nesse ano ela fez a aquisição da outra empresa que estava na bolsa, que é o BR Malls. Então eu acredito assim, a gestão que foi feita desde lá de trás e que está sendo feita agora de manter essa estabilidade, essa saúde financeira da empresa, mesmo fazendo a aquisição, que ela está aí 2,4 vezes o EBITDA, é uma ótima gestão, tá, pessoal? Entrando aqui na questão do um pouquinho do valor patrimonial, ó, 0,9. O Iguatemi estava 1,5 e o Multiplan estava 2,34. Então só nisso a gente já vê. Tá barato, a gestão é bem feita e vai melhorar os resultados aí depois de realmente terminar a combinação de negócios com a BR Malls. Mais um ponto positivo, ela está bem distribuída em outros estados, que nem aqui eu vou pegar a listinha de shoppings aqui para vocês, ó. No Centro-Oeste, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, são cidades aí que, se a gente for analisar o PIB do Brasil nos últimos, vamos dizer, 10 anos, são cidades aqui que estão tendo uma renda per capita muito acima de São Paulo e Minas Gerais. Então, eles já estão lá, principalmente nas capitais, né, coletando aí esse mercado que está em crescimento, disponível e tudo mais. Outra coisa importante, eles sempre se destacam nas capitais, por exemplo, na região norte, Amazonas Shopping, Manauara, que é de Manaus, Belém, no Pará. Então, assim, são realmente locais que têm público, entendeu? Não é aquela. Tudo bem, eles têm algumas cidades aqui no Sudeste, como tem uma participação gigantesca, né, em várias cidades, tem algumas cidades que têm um fluxo menor, são cidades menores e tudo mais. Mas considerando que é no Sudeste, ainda faz sentido. Nos outros estados lá para cima e no Centro-Oeste, eles dominam as capitais, que já é uma sacada espetacular. Lembrando que o Multiplan e o Iguatemi não estão lá, né? E outra, o que também possibilitou isso daqui? O que eu acabei de comentar para vocês. Na pandemia era a única empresa que tinha caixa, então eles fizeram a festa, né? Foi espetacular. Tá, seguindo aí o que a gente vem falando. Pessoal, o shopping bom, duas coisas que estão anotadas aqui. Primeiro, eu queria destacar que eles são donos do Shopping Bahia, que é um dos shoppings mais antigos do Brasil. Ele foi fundado em 1975, tá? E outra coisa que eu acho que é o mais importante aqui para a gente tratar sobre tanto essa ideia da Alus aí, essa repaginada, né? Porque com a aquisição também eles tiveram que, como na combinação de negócios, você tem que pegar ali o melhor de cada uma das empresas e colocar em prática. E considerando isso também no pós-pandemia que os shoppings ficaram fechados, o que eles estão vendo? Qual que é o projeto aí, digamos assim? O shopping hoje ele é uma coisa de entretenimento, né? É o prazer, é o rolê, entendeu? O shopping hoje ele tem essa significação. Não hoje, há alguns anos já é isso, né? Porque assim, tinha, o e-commerce vai dominar o mundo, ninguém mais vai no shopping. Não, a pessoa não vai necessariamente no shopping para consumir. Ela vai lá para passear, para colocar uma roupa bonita, para, né, tá toda envolvida essa experiência aí no imaginário das pessoas e que finaliza numa compra, né? Pô, tá ali de frente a um sorvete, uma loja, uma joia, alguma coisa nesse sentido. Então, no que isso se reflete? Considerando essa perspectiva de ser um lugar atraente para o consumidor, eles estão fazendo a expansão e a revitalização.
Porque o shopping tem que ser um lugar bonito, agradável, cheiroso, confortável. Que isso também, aonde que a gente via muito isso? No Iguatemi. Então hoje a gente está tendo aí uma distribuição que seria um serviço premium para a classe B e C, que também é interessante, você traz mais público, né? Então, por exemplo, o Iguatemi vende uma bolsa de 30 mil, mas, por exemplo, aqui o Franca Shopping vende 6 bolsas de 5 mil, que teoricamente ali no fluxo de receita dá na mesma, né? Só, não sei, a questão de margem, né? Mas tem essa situação toda aí. E também, pessoal, se a gente for parar para analisar aqui uma relação do Alus com o Multiplan, o que eu comentei para vocês? Que o Multiplan já é uma empresa madura. Então, olha aqui, pessoal, como a Alus está gastando, ó, eles entregaram 61 mil metros quadrados e tem 113 mil para entregar, que está em construção. Então, olha quanto capex está sendo utilizado nisso daqui e que lá na frente, quando ela se tornar uma empresa madura, vai gerar de receita líquida para distribuição de dividendos. Então, tem alguns aspectos aí que é muito fácil decidir o porquê do Alus, né? Tá muito óbvio aí. Eles têm aí uma dívida de 2,4 EBITDA, que é saudável, digamos assim. Eu também acompanhei a teleconferência de resultados, eles falaram que não pretende passar disso, tendo em vista aquela política de ter caixa, de ter poder aquisitivo que eles vêm lá desde antes da pandemia, que foi aí que foi maravilhoso para a gestão da empresa. E olha que interessante, o papel desde lá de trás não recuperou praticamente nada. Tudo bem, na hora que o papel tiver R$ 50, ele vai estar caro igual a Multiplan. Tá? Concorda lá? Mais de 2 vezes o valor patrimonial? Sim. Só que a Alço ainda tem aumento de receita e crescimento em andamento. Entendeu? Que também está englobado nisso daqui que eu falei. Eles estão usando muito CAPEX para crescer, para desenvolver, para deixar bonitinho, justamente para englobar nessa vertente atual aí de ser uma experiência aí no shopping, não simplesmente ir lá fazer compra, né? Na teleconferência de resultados, foi perguntado algumas coisas em relação à vacância, principalmente aí, pessoal, no caso das lojas americanas, tá? E qual que foi a resposta lá do o Rafael Salles, né, que é o presidente da empresa aí? Ele falou assim, olha, a gente fez um acordo ali com a Americanas, realmente foi vamos dizer assim, um golpe na questão do pagamento dos aluguéis e tudo mais, uma coisa que machucou um pouco, mas praticamente não destruiu a receita, tá, pessoal? Eles, né, estão tendo uma margem boa aí, a saúde dos outros lojistas tá boa, considerando aí o pós-pandemia, eles conseguiram se recuperar, tudo bem. Agora a economia está meio travada, mas não é um colapso como foi na pandemia, né, pessoal? A pandemia, tipo assim, foi obrigado a fechar e não tinha venda e tudo mais, né? Agora, por mais que a economia está desacelerada, pelo fato do ir no shopping ser uma experiência, está tendo um fluxo bacana, né? Isso também é interessante. Considerando isso também, pessoal, que eu acabei de citar aí da questão do varejo, principalmente das lojas americanas, eles também perceberam que justamente nesse cenário de experiência, academia e alimentação é o que hoje está dando mais fluxo, né? Então, por exemplo, aonde tinha uma loja das lojas americanas, cabe lá 2, 3 restaurantes e uma Smart Fit, entendeu? Então eles conseguem diversificar melhor o preço do aluguel e dar mais fluxo, porque, por exemplo, a pessoa vai no shopping para ir na academia e acaba comprando outra coisa e tudo mais, né? Então isso é interessante. Questão de taxa de ocupação. Está em torno de 96%, praticamente está todo ocupado, né, se a gente for considerar. E isso daqui também, pessoal, se reflete muito para fazer a comparação com fundos imobiliários, tá? Que foi dito no começo do vídeo. O fundo imobiliário também você tem que analisar a taxa de vacância, né, para saber se ele tem um potencial de valorizar a cota e tudo mais. É uma coisa bem complexa, né, pessoal? Aqui eu estou tentando falar tudo de uma forma bem didática e resumida para ficar aí fácil de entender para vocês. Bom, pessoal, para fechar por aqui, vamos falar um pouquinho sobre o ESG, né? Isso aí é em todos os shoppings isso está envolvido, a questão de principalmente lixo de fast food e tudo mais, a questão da reciclagem e tudo mais. E olha que interessante, isso aí podia
casar com a Ambipar, né? A Ambipar, imagina ela fazendo parceria com essas outras empresas aí, seria muito interessante também, um potencial gigante. Bom, quem quiser saber da Ambipar, olha lá o vídeo exclusivo dela. Outra coisa, pessoal, para angariar clientes, né? O relacionamento digital. Lançar um aplicativo ali, fidelidade, premiação. Ah, a cada tantos mil reais em compras você concorre a um carro e tudo mais. Bom, aqui já falamos do processo de expansão, essa questão da experiência da visita ao shopping ser uma experiência. E por fim, pessoal, um outro aspecto aí que eles estão se expandindo é fazer parceria. Por exemplo, que nem o Shopping Cidade Jardim aqui, né? Você tem lá o shopping e ao lado, fazendo um anexo, você vai ter lá um empreendimento que vai ter escritórios, que vai ter apartamentos e tudo mais. Eles estão fazendo isso anexo ao shopping Maceió e no Norte Shopping, que eu não me lembro a localização agora, mas também em parceria com a Cirela. Então, eu acredito que é muito interessante. Bom, questão de receita, 498 milhões, pessoal, foi receita de aluguéis. Praticamente aí com a vacância que a gente viu ali, a taxa de ocupação em torno de 95%, ela vai bater aí 500 milhões no máximo, né? Uma média nesse sentido. E o que deu mais um pouco de receita aí foi questão de estacionamento, né? Eles, praticamente todos os shoppings agora cobram estacionamento. Aqui é demonstração financeira, dá para se aprofundar aí, mas o vídeo ficaria extremamente longo. Uma coisa interessante, a dívida, a maior parte da dívida deles está atrelada a CDI mais 0,8%. Aqui, ó, 83% da dívida. Considerando o CDI, ele já é atrelado à Selic, né, pessoal? Então, a Selic descendo, ele desce, e mais 0,8 é uma dívida bem, é um custo de dívida bem baixo, tá? Se a gente for fazer comparação aí com outras empresas que a gente analisou, que tem aí na bolsa, é um custo de dívida baixo, tá? Isso é interessante também. Fluxo de caixa, aqui ó, lá no quarto TRI de 22 tinha 3 bi 700 milhões. Lembrando que a aquisição da BR Malls começou em janeiro, tá? Então foi queimado aí praticamente 2 bi por causa disso. Que também eu comentei com vocês. Depois, quando a empresa estiver madura, no nível de maturidade da Multiplan, ela vai ter uma receita maravilhosa e vai ter um dividendo maravilhoso. Resumindo, pessoal, lembra que a gente falou lá em relação aos outros que eles tinham uma certa dependência aqui da região sudeste? Olha como é bem dividido. Praticamente 10% aí para cada região, né? Muito, muito interessante. Enfim, pessoal, aí nessa conta aqui, desse potencial de melhorar o resultado, de potencial de pagar dividendos lá na frente, entra aí na relação que você vai fazer entre a escolha de um fundo imobiliário ou de uma empresa de shopping. Lembrando, né, que nem todos os fundos imobiliários são de shopping, tá, né? Tem essa separação também, que é um outro universo que eu já comentei. E é isso daí. Agora, assim, que ponto de uma carteira que uma empresa de shopping seria interessante? Um complemento, né? Primeiro você compra lá o Best, banco, seguro, saneamento, que é para você ter uma segurança. Depois você vai aqui no que tem um potencial muito bom aí pela frente. Em questão de gráfico e uma informação, a diretoria vendeu um pouco da participação, tá, pessoal? Em torno de R$ 25. Saiu lá no Insider Report. E no semanal, tá lateralizando aí, né? Deixa eu ver o IFR. Deu uma esticada, o IFR ficou caro, onde foi mais ou menos onde venderam a posição. E tá lateralizando. Mas considerando a queda lá da pandemia, o papel praticamente não recuperou muita coisa. E olha, no mensal tá bonito, né? Primeira vez que cruza aqui para entrar em tendência de alta desde lá da pandemia. Deve dar uma lateralizada, talvez voltar aí a R$ 20 mais ou menos, que também casa com a lateralização aqui do semanal. E depois puxa, tá? Eu acho interessante aí. Fazer uma partezinha, deixa cair, faz mais um. Né? Nada de sair comprando que nem retardado, né?
Bom, pessoal, ela vai estar inclusa aí nas nossas lives semanais. Eu vou falar sobre ela, comentar se vai aparecer alguma entrada gráfica aí. E praticamente é isso. Mais informações aí, pode entrar em contato comigo no Instagram. Não esquece de seguir aqui no YouTube, porque ajuda muito aí em questão de visualização e entrega do vídeo. Deixa o like, segue o Gaza e um abraço. Até o próximo vídeo.